Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de abertura de mercados. Tudo bem com vocês? Espero aí que todo mundo tenha tido um excelente fim de semana. Vamos ver o que nos espera para esse início de semana, né? Amanhã a gente já é segunda-feira. Hoje a gente já teve abertura de mercado. Estou gravando esse vídeo aqui um pouquinho mais tarde porque cheguei em casa ainda há pouco. Então, sem muito mais delongas, vamos dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo. Vamos começar por Nasdaq, que está bem interessante ainda. Teve uma abertura boa, tá? Eu tava reparando isso daqui na rua mesmo, né? Antes de chegar em casa. Que é bem interessante, né? Na sexta-feira a gente teve uma movimentação bem brusca de queda. Teve alguns dados divulgados lá de... Eu não lembro agora certinho do que foi, mas teve alguns dados que vieram negativos, né? Não vieram como esperado. Mas mesmo assim... Nasdaq ela já vinha numa tendência de alta bem bacana aqui já há alguns dias, né? Então, mesmo que não tivesse vindo uma notícia ruim, digamos assim, ó, a gente viu o Nasdaq aqui, ó, fazer toda essa movimentação aqui, ó. Toda essa movimentação aqui antes da notícia, né? Então, aqui foi a abertura de sexta, pum, aí veio uma porrada para baixo. Tá? Então, com esse tipo de alta aqui, ó, sem formar bases de preço para ir subindo, né? Quando algo começa a subir desse jeito aqui, ó, ainda mais numa região aqui de resistência, era esperado uma movimentação de baixa, tá? Para mim, com ou sem notícia ruim, né? A notícia ruim, no caso aqui, só acelerou para ter essa movimentação aqui mais abrupta, né? Mais forte assim no dia. Mas, porém, contudo, todavia, a gente já está vendo a Nasdaq demonstrar força de novo, né? Então aqui, ó, vamos dar um zoom out, aqui eu estou no tempo gráfico de 15 minutos, ó. Se eu ligar aqui o setup das EMAs, a gente vê que elas estão se apoiando ainda em EMAs importantes aqui do 15 minutos, tá? Então aqui a gente tem a EMA 200 e aqui a gente tem a EMA 200, duas EMAs bem poderosas aqui que estão atuando como suporte, tá? Então isso aqui é bem bacana. Indica que mesmo com a notícia ruim aqui, o mercado lá não está nem aí, né? Enquanto as empresas continuar entregando resultado, a gente vai ver a bolsa americana continuando subindo, né? Então, vamos dar um zoom out aqui, ó. Vamos passar para o tempo gráfico de 4 horas. Eu vou tirar as nossas EMAs aqui para a gente ver um pouquinho mais claro. A gente está ainda nessa região de resistência, né? Lembra que eu falei para vocês que para mim o bacana seria ver Nasdaq voltar a trabalhar acima dela aqui. Então a gente está num momento aí, vai ser uma semana decisiva para a gente entender se isso vai acontecer ou não. E com a abertura de hoje, já mostrando força, é um sinal que isso pode de fato acontecer, né? De Nasdaq tentar buscar uma nova máxima, né? Tentar buscar aqui os 24 mil pontos, 24 e pouco. A gente não tem como saber exatamente quanto vai subir, mas podemos ter uma semana bem interessante aqui pela frente, tá, pessoal? Isso aqui, para mim, tá ficando tá ficando mais nítido, né? Essa probabilidade. Então, Nasdaq é isso, abriu legal, né? Vamos ver como é que vai ser o desenrolar aí nos próximos dias. Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin. Que para mim também Bitcoin tem uma região aqui que é importante, né, de ela romper, que é os 113 mil. A gente teve aqui, a gente tinha um outro gráfico do Bitcoin, né, que a gente tinha desenhado uma cunha descendente. Deixa eu ver aqui onde é que era. Eu acho que era o da... Eu acho que era da Binance. Não era esse, mas enfim, posso desenhar aqui rapidinho de novo, não tem problema. Teve esse rompimento aqui que foi bacana. E agora a gente vê que o Bitcoin está trabalhando aqui acima, né? Tá meio lateralizado, tá meio esquisito ainda, né? Então vamos voltar para o nosso outro gráfico aqui. Aqui a gente consegue ver a principal região que ele tem que passar agora, né? Deixa eu até limpar mais um pouco. É esse retângulo inteiro aqui, ó, né? Então, o Bitcoin conseguindo passar aqui para cima de novo, ou pelo menos começar a trabalhar aqui dentro, já aumenta as probabilidades de ele, né, fazer uma movimentação maior de alta. Então, onde é que a gente tem a próxima resistência? Aqui em 117 mil, né? Então, aqui é uma região que quem quiser arriscar comprar Bitcoin agora para
realizar aqui um lucro de 5% mais ou menos, aqui seria já um alvo de venda, né? Região de 117 mil. Se Nasdaq romper e fizer uma nova máxima, aí a gente já pode ver, inclusive, o Bitcoin querendo fazer um movimento semelhante, mas como o Bitcoin está mais atrasado nessa movimentação, digamos assim, ele não vai acompanhar em tempo real, digamos, Nasdaq, né? Ele vai ter esse delay, né? Então, imagina a Nasdaq vai fazer um movimento forte essa semana, a atenção vai estar voltada para ela, porque ela vai estar, de repente, renovando uma máxima, então os holofotes vão estar no mercado americano. Se ela conseguir romper a nova máxima e não vier uma venda, né, o pessoal não resolver vender lá porque fez um novo topo, como por exemplo aqui, ó, fez um topo novo e desencadeou uma correção grande. Se a gente não tiver esse cenário lá e Nasdaq romper e continuar lateralizado, alguma coisa assim, aí os holofotes voltam para o mercado cripto, principalmente para o Bitcoin. Então, o Bitcoin fazendo uma movimentação grande de novo, a gente vai ganhar mais fôlego para mais coisas subir, né? Mas o interessante, pessoal, que independente aqui, ó, como o Bitcoin ele tá meio lateralizado aqui, ele tá meio sem graça, digamos assim, né? As altcoins ainda estão em foco, né? O Ethereum também tá meio adormecido, tá aqui quietinho, lateralizado, né? Mas tem várias altcoins aqui que eu reparei nesses últimos dias que estão subindo bastante, tá? A gente vai dar uma olhadinha, inclusive, na Pitch, né? Que eu falei no último vídeo que eu tinha montado uma posição grande. Eu vou atualizar vocês do que está acontecendo lá, do que eu fiz nesses últimos dias, tá? Mas vamos dar uma olhadinha antes no dominância, ó. Porque o que me chama a atenção é isso aqui, ó. A dominância ainda está esbarrando aqui no 58,8%, ó. A gente pode ver que não tá indo para cima disso. Inclusive, depois dessa última rejeição aqui, ó, a gente já está desencadeando aqui mais uma queda. Quanto mais ela acelerar essa queda agora, mais a gente vai ver as altcoins subindo, né? A gente vai ver as altcoins aqui voltando a subir legal. Então, vamos torcer para que isso aqui aconteça de fato. Bitcoin subindo, né? Tendo essa movimentação de alta aí mais forte, vai ser melhor ainda, né? Vai fazer com que a dominância caia mais ainda, né? Talvez até ela tenha algum delay, porque Bitcoin subindo, às vezes a dominância acaba subindo um pouco, porque o pessoal vê, pô, Bitcoin tá interessante. Bitcoin tá voltando a subir, tá numa região boa, parece que vai renovar uma máxima. Então muitos investidores acabam trocando altcoins por Bitcoin momentaneamente, né? Porque para surfar mais essa onda de alta do Bitcoin, mas depois acabam convertendo de novo para altcoins, o que faz com que a dominância caia, né? Caia de novo e caia mais acelerado ainda. Então, assim, com o Bitcoin lateralizado, a gente já tá vendo a dominância caindo, né? Ela não tá. Ela se esbarrou aqui de novo, então para mim isso aqui é maravilhoso, era mais ou menos esse cenário aqui mesmo que eu queria ver acontecer, né? O que eu não queria ver acontecer era justamente o oposto, era, por exemplo, aqui, ó, essa movimentação aqui, ó, ter passado, né? Ter passado aqui e a dominância ter começado a trabalhar assim, né? Não foi o que aconteceu, a gente viu esbarrar aqui uma, duas, três vezes aqui, né? E agora, aparentemente, vai continuar caindo, vai acelerar mais ainda essa queda, né? O que é maravilhoso aí para a gente surfar boas altas em outros ativos, né? Se eu vou até ligar o setup das EMAs aqui no semanal para a gente ver. Tá segurando ainda naquela EMA, né? Que eu falei já de algumas semanas atrás, né? Então, enquanto segurar aqui... se perder essa EMA, melhor dizendo, a gente vai ver ela vir buscar essa outra EMA aqui de baixo, mas esse gap aqui, ó, significa uma porrada de altcoins subindo, tá? Então, isso aqui que é o bacana. Vamos torcer para que isso aqui aconteça. E aí, da mesma forma, né? Já se antecipa, né? Se acontecer uma queda brusca da dominância assim, onde é que eu posso começar a pensar em realizar lucro? Quando a dominância chegar mais ou menos aqui, ó, em 56%, aqui já é outro ponto crítico. Tem um suporte forte que a dominância pode dar uma engasgada ali, pode querer dar um pullback, pode, né? Querer inclusive ser uma base de preço para em algum eventual cenário ela chegar aqui e voltar a subir. Tá? Então a gente tem que já meio que se antecipar a esse tipo de movimentação. Então acho que do panorama geral quero falar também de ouro, gente. Ouro que deu mais uma patada aqui para cima, né? Eu falei de um padrão de equilíbrio aqui que ela vinha fazendo, né? Inclusive a gente tem um aluno nosso que é o Nicolas, que ele tinha perguntado do ouro um tempo atrás.
Eu acho, né? Achava arriscado, ainda acho arriscado, tá? Comprar em algo que subiu tanto e ainda não deu uma oportunidade boa de compra, né? Que justificasse uma compra bacana. Mas das vezes que eu tinha falado do ouro, né? Eu comentei que ainda estava respeitando esse padrão gráfico, né? Ó, bate lá em cima, isso aqui é uma flâmula na realidade, né? Isso aqui tem nome, esse padrão quando vem de baixo assim para cima. Faz esse movimento aqui, a gente chama flâmula de alta. É um padrão que tende a romper para cima? É, mas a gente tá falando do ouro assim que já vem subindo, já vinha subindo há um tempão, né? Então eu achei arriscado, tá? Acabei falando para se precaver um pouquinho, esperar por oportunidades melhores, mas infelizmente essa aqui foi-se embora, né? O ouro acabou rompendo, ó, já subiu mais 6%. Então, com mais esse fôlego aqui acontecendo, né, para entrar em ouro agora, ó, é esperar por correções assim, para ele continuar essa tendência de alta, né? Esperar alguma correção aqui para que venha buscar uma base de preço aqui, para que ele continue subindo, né? Comprar agora aqui depois de um movimento desse aqui não tem como. Ou compraria aqui, arriscando esse meio 50-50, digamos assim, que tava, né? Onde eu, né, falei que poderia haver a possibilidade de romper para baixo, né, que seria o melhor cenário possível para comprar, mas para montar uma posição legal em ouro, né, é complicado assim. Montar a posição assim no meio, etc. Tu tem que botar o stop aqui assim, enfim. Eu prefiro procurar por ativos que, né, tem um risco-retorno melhor, digamos assim, né? Então, o ouro agora, como ele fez essa porrada aqui, né, tem que esperar alguma base de preço mesmo para fazer novas alocações, tá? Mas eu particularmente ainda, Renan, tá? Não vou montar nenhuma posição no ouro ainda, né? Só se realmente ele vier aqui, ó, voltar em 3.400, etc. Aí eu vou pensar no caso. Vou até deixar um alarme aqui. Mas, ó, mais uma vez, ó, quando a gente fala de padrão de equilíbrio, né, ó, que algo vai espremendo, 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 é isso aqui que acontece quando decide o lado, ó. É porrada, né? Vem uma movimentação expressiva. Quanto mais tempo fica espremendo, maior é a porrada depois, tá? Então, se vocês identificam alguma coisa assim, ó, conseguem traçar, identificar um padrão gráfico, né? Vale muito a pena porque tu consegue se antecipar. Se a gente está na tendência de alta macro, se a gente está no bear market, enfim, né? Tu consegue mais ou menos se planejar para algum cenário, inclusive colocando teus stop loss, né? Para se tu errar o lado, né? Ah, pô, eu coloquei aqui, eu estava esperando que fosse cair, sei lá, né? Tô operando vendido, vamos dizer. Tô operando vendido aqui, achando que o ouro fosse fazer uma correção maior. Então vamos supor que eu tenho uma posição vendida aqui, eu tenho que ter meu stop loss aqui, ó. Ponho meu stop loss aqui, mirando num lucro aqui assim, ó. Isso aqui seria uma posição vendida, digamos assim. Se eu erro a análise, né, esse lado aqui, cara, se eu não tiver stop loss aqui, eu tomo uma patada aqui muito maior, né? Por isso a importância do stop loss em padrões gráficos como esse, né? Em figuras gráficas como essa, porque vem porrada e se tu erra o lado e não tá protegido, tu, né, senta na graxa. Vamos ver o que mais aqui. Tá, eu quero falar da pitch. Eu andei fazendo algumas coisas na minha posição. Uh... Que eu quero falar aqui para vocês. Antes de tudo, eu quero ligar o setup das emas aqui. Porque aqui é o seguinte, tá, pessoal? Eu montei uma posição grande, que eu até falei para vocês na última quarta ou no último domingo. Agora não lembro. A gente estava nessa região aqui, ó. Tá? O que eu estava esperando? Eu até comentei que poderia cair um pouco mais, que a gente tem emas fortes aqui, ó, por exemplo, aqui no tempo gráfico de 4 horas. Ó, a gente pode ver que essa lateralização aqui, ó, que para mim bacana seria ela ter já quebrado para cima, ela acabou quebrando para baixo, né? E como eu entrei bastante aqui, eu fiz uma posição pesada aqui, e eu vi que caiu mais, e eu não queria aportar mais para fazer preço médio, né? O que eu fiz? Quando voltou mais ou menos aqui no 0 a 0, né? Que aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui
outras EMAs, né? Ó, se eu vim aqui no tempo gráfico de 1 hora, a MA200 aqui, ó, que é essa branca, né? Ó, que ela tá vindo aqui de baixo, ó. Ela tá atuando aqui como uma resistência, né? Então, a pitch precisa quebrar ela aqui para continuar subindo, né? Então, no tempo gráfico de 4 horas, o bacana é que ela já voltou para cima das EMAs, né? No tempo gráfico diário, ela está trabalhando acima das EMAs, né? Então, assim, a probabilidade de ela continuar subindo e aquela minha análise, né, antes de ter acontecido essa movimentação aqui, se concretizar, ela é bem alta ainda, tá? Ela não... Só que como teve essa movimentação de baixa aqui e o Bitcoin estava caindo, eu não tinha ainda, por exemplo, a informação aqui da abertura de Nasdaq, que foi hoje, eu preferi, tá, nessa minha posição, reduzir o meu risco, tá? Então, o que eu fiz? Quando voltou aqui para o 0 a 0, eu fechei metade da minha mão, né? Eu diminui, como eu tinha uma posição muito grande, eu acabei reduzindo ela pela metade e agora vou aguardar para ver o que acontece, né? Vou continuar apostando nessa minha primeira análise lá. Só para dar um panorama para vocês, ó, teve uma moeda que fez essa movimentação direta, né? Que eu queria que a Pitch fizesse. Essa daqui fez, ó, NMR. Ó. Vocês vão ver a semelhança. Ó. NMR, vocês viram que, né, aqui, ó. A gente tem aqui, tinha uma correção grande aqui. Ó. A correção grande aqui e ela, né, foi para cima. Então, esse movimento aqui, ó, que a NMR fez, era o que eu estou esperando ainda para a Pitch, mas ela já não fez do jeito que eu queria. Então, como não fez do jeito que eu queria, eu resolvi me proteger um pouco, tá? Então, só atualizando vocês, ó. Deixa eu botar 2 gráficos aqui lado a lado para vocês verem melhor. Então, aqui de um lado a gente tem a NMR e aqui eu vou botar a Pitch. Gráfico, aqui estamos no diário, aqui vou botar no diário também, sem EMA, sem nada, para ver limpinho. Ó. Então aqui a gente vê, ó, né, são figuras parecidas, né? Então a gente estava mais ou menos nesse momento aqui, na Pitch, enquanto a NMR aqui, ela acabou até corrigindo um pouco mais, mas ela entrou com uma vela de força muito grande, né? Uma vela de compra enorme aqui, né? 2 velas de compra aqui em 2 dias seguidos, né? Então, eu espero que a Pitch faça ainda um movimento assim, né? Mas como teve essa vela aqui de venda, né? Que eu não estava muito no planejamento, né? Eu falei que poderia acontecer, mas eu esperava que não acontecesse. Eu resolvi me proteger um pouco. Tá? Então, só atualizando vocês, para quem, né, acabou seguindo a K ou entrou também, para vocês entenderem aí como funciona o gerenciamento de risco na prática, né? Então, se tu entrou muito pesado em alguma coisa, tu viu que já não tá indo mais ou menos do lado certo, cara, protege teu capital, diminui um pouco a tua posição, né? Fica com aquele teu capital ali para te de repente olhar outras moedas interessantes, né? Nesses últimos dias aí, inclusive, eu tava olhando algumas moedas aqui que fizeram movimentações absurdas. Deixa eu mostrar aqui algumas. A NMR fez aqui essa movimentação bacana, né? Ela entrou no meu radar aqui, que foi uma porrada de 70% depois da correção. Some. Essa daqui tá ainda foguete ligado. O que eu vou esperar nessa Some aqui? Ó? Essa Some aqui subiu nos últimos dias, ó. Nos últimos 3 dias, 280%. Vou esperar da Some uma correção, um pullback, tá? Porque nada... Quando a moeda tá assim forte, existe ainda uma grande probabilidade de ela procurar por uma correção, uma base de preço interessante em algum momento para voltar a subir, né? Para fazer um topo duplo que seja, né? Ou para ela de repente subir até mais. Então aqui, por exemplo, a região de 1,20, a gente tem aqui um suporte bem forte, que foi o último rompimento assim que desencadeou mais uma porrada aí para cima. Então são algumas moedas que demonstraram força pra caramba, né? Que eu tô de olho, já tô botando aqui no meu radar para fazer algumas entradas aqui, algumas operações. Então tem a Somi, tem essa daqui ainda não parou também, tá infinita. Essa aqui entrou no meu radar literalmente ontem. E quando eu vi ontem, tava em 1,40, eu acho, tava absurdo.
Ela deu uma porrada assim pra cima que tá sem freio, assim. Mas o quê? Mostrando sinais de cansaço, né? Uma hora isso aqui tem que corrigir para achar outra base de preço para subir de novo ou não, né? Então aqui, ó, essa mix aqui, ó, região de 2,40, topos anteriores, região interessante aqui para observar, né? Mas essa daqui subiu 224% em questão de 2 dias. Uma coisa inacreditável aqui. Deixa eu ver aqui mais. Pippin. Ó, Pippin aqui é uma que vinha num padrão aqui de equilíbrio também. Entrou no meu radar aqui. Tinha aqui um padrãozinho. Chegou até a romper para baixo aqui, né? Mas isso aqui a gente pode considerar ainda um padrão de equilíbrio, né? E agora ele vai bater aqui em cima, então eu quero olhar. É outra que está no meu radar. Se voltar aqui para a base, pode dar uma entrada, né? E eu quero ver se vai rejeitar aqui, né? Então, Pippin, Red. Red aqui é outra também. Tá bem forte, dá para esperar por uma base de preço. Subiu pra caramba aqui nos últimos... Subiu 120% aqui nos últimos 4 dias, vai, mais ou menos. PTB, outra também muito forte. E isso assim, ó, provavelmente isso aqui são moedas novas, né? São moedas aí que estão há pouco tempo ou que foram listadas em corretoras grandes há pouco tempo, né? Que eu peguei essas aqui da Bybit, né? Que é onde eu normalmente faço mais trades. M, essa aqui também é outra que subiu um absurdo. Então assim, ó, subiu 366% em... Aqui são mais dias, né? Em 1, 2, acho que aqui deu 2 semanas. 2 semanas de alta. E como hoje é domingo, domingo abre o candle semanal, né? Por isso que também é bacana, por exemplo, quem pega o hábito de todo domingo estudar um pouquinho, acompanhar, fazer tipo esse trabalho aqui que eu faço, né? De analisar algumas coisas, trazer informação, tentar me preparar para a semana. Sempre olhando no gráfico semanal, porque no domingo abre essa vela, né? Esse candle novo aqui, ele é gerado todo domingo, né? Então aqui, por exemplo, a gente vê que teve 2 candles de alta nessa MUSDT aqui. E nessa terceira semana aqui a gente abriu com candle vermelho. Então, isso aumenta a probabilidade de ela de fato essa semana corrigir, né? Ela já esticou muito, né? 2 semanas seguidas assim, 300 e poucos por cento de alta. Pode abrir agora alguma margem para alguma correção, né? E é aí que entra a gente buscar pontos interessantes de entrada, né? Então aqui, por exemplo, no tempo gráfico de 1 hora. Aqui eu tinha desenhado essa linha aqui, ó, ela já chegou aqui e deu uma entrada aqui, né? Só que isso aqui eu tava na rua hoje e não vi. Se eu tivesse no PC aqui eu tinha aberto uma posição de compra. Então aqui a gente vê, ó, correção, bom, já subiu, já fez uma nova máxima, né? Só que como tá se esgotando isso, né, que a gente já vê um pavio, ela vai ter que corrigir. Ela vai ter que corrigir em algum momento, né? Então onde é que a gente vai procurar bases de preço interessantes aqui, ó? Aqui, ó, região de 1,40 é outro ponto bacana. E pode vir aqui em 1,17, enfim, né? A gente vai procurar aqui bases de preço que justifiquem a gente montar posições de compra novamente, né? Não adianta pegar um trem que já foi ou um trem que está cansado lá, acabando o carvão, acabando a gasolina, né? Que aí vai se lascar. Tá, então deixa eu ver aqui mais. São essas aqui. Essas aqui me chamaram bastante atenção nesses últimos dias. Eu vou ficar de olho. Se eu montar alguma posição nelas aí, eu aviso vocês, né, no vídeo de quarta-feira. Porque, inclusive, assim, essa correção aqui deve demorar alguns dias para acontecer, né? Então, é bem possível que na quarta-feira a gente veja essas mesmas moedas aqui já em posições bacanas, assim, de montar posições compradas, né? Porque, ó, qualquer besteirinha aqui, ó, corrigiu aqui na primeira EMA do H1 aqui, ó, aliás, na EMA de 50 períodos, que é a roxa, já deu 13% de lucro, uma movimentaçãozinha dessa. Se corrige, por exemplo, até essa laranja aqui, ó, e volta a fazer uma nova máxima, a gente já está falando de mais 20, 30%, né? Moedas que estão ainda bem fortes, né? Em tendência de alta bem nítida, né? Fazendo correções pequenas, né?
Essa aqui foi a última correção grandinha que ela fez, ó. E rendeu mais 40% de alta. Tá? Então, a gente pegar nessas bases de preço aqui, ó, vai ser o objetivo, para mim, pelo menos meu, dessa semana, né? Eu vou focar nessas moedas aqui e em algumas outras assim que estão demonstrando força, porque como a dominância está caindo ali e a gente não tem como adivinhar qual que vai subir mais, qual que vai subir menos, às vezes é mais interessante a gente pegar algumas moedas que já estão subindo, que já estão demonstrando força, né? Tem alguma estratégia, outro se posiciona em alguma que está lá em região de mínima ainda, né? Com um stop loss ali seguro, porque, né, de repente ali não vai ser nesse ciclo que o capital vai voltar para ela, né? Então, se não acontecer nesse cenário, tu protege o teu dinheiro e vai procurar por outras oportunidades. Ou, né, a gente pode procurar já ativos que estão fortes, né? E aí a gente vai procurar nesses ativos fortes boas entradas em bases de preço, né? Quando fizer buscar bases de preço, né? Correções desses ativos, tá? Então acho que no vídeo de hoje é isso, né? Vamos ver como é que vai ser aí essa semana. Eu acho que vai ser uma semana bacana. A expectativa aí tá legal aí pra gente ter mais altas, né? Vamos ver aqui de novo. Nasdaq, ó, Nasdaq continua aqui mostrando força. Vamos ver essa madrugada aqui como é que vai ser. Ó, já tá querendo aqui, ó, namorando aqui com essa região aqui de resistência, né? Então vamos ver aí o que nos espera. Tomara, gente, que faça mais uma basezinha de preço aqui e pum, renove a máxima. No pregão de amanhã, terça. Né? Vamos ver aí o que vem pela frente. Beleza, pessoal? Se curtiu, deixa o like para dar uma fortalecida, né? Vocês já sabem, qualquer coisa deixa nos comentários. Estou sempre aberto aí a sugestões, novidades, conteúdos que vocês queiram que eu traga de repente, né? Alguma coisa nova. Pode ser pro vídeo de quarta, ou às vezes até de domingo aqui, né? O de quarta, na realidade, o de quarta é até melhor, que daí o de quarta dá para falar mais coisa, daí de repente fazer um vídeo um pouquinho mais longo, tá? Então tô sempre aberto aí a sugestões. E é isso, qualquer coisa deixa nos comentários aí também quais ativos vocês estão comprando, alguma coisa que chamou a atenção de vocês, né? E de repente a gente olha tudo, porque, né, mercado cripto principalmente é um mar de ativos, né? Tem sempre um ativo novo entrando em corretora que às vezes vai fazer com que ele supervalorize, né? E aí é bacana às vezes a gente pegar essa movimentação de alta aí, né, desses ativos, né? E muita coisa, né, por mais que eu olhe aqui, fique às vezes o dia inteiro aqui procurando coisas, fazendo trade, enfim, a gente não consegue olhar tudo, né? Então, opiniões aí, sugestões são sempre muito bem-vindas. Beleza, galera? Uma ótima semana aí para vocês. A gente se vê na quarta. Valeu!